Olá, amados! A paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? Bom, meu nome é Daniele, eu estou aqui para gravar o meu 17º vídeo e hoje vai ser um vídeo muito especial que eu vou compartilhar com vocês experiências que eu tive com Deus e moradores de rua. Bom, o nosso Deus é o Deus Criador, é o Deus do amor, é o Deus que naquela cruz Ele morreu e disse: todo aquele que crer será salvo. Nosso Deus não é um Deus que está em placas de igreja. Ele é o Salvador da humanidade. Na palavra do Senhor diz que o que torna um homem impuro não é o que ele come e sai, e sim o que ele fala. É o que torna um homem impuro diante de Deus. Então, para Deus, a sujeira do corpo não diz nada. O que importa para Deus é o que está dentro do coração de cada pessoa. Então, eu vou compartilhar para vocês uma experiência que eu tive com moradores de rua. Muito especial, sabe? Essas experiências. Teve um dia que eu estava indo trabalhar, isso que eu vou contar para vocês já aconteceu faz 2 anos. Eu estava indo trabalhar e no meio do caminho tinha um bar, um boteco. E dentro desse boteco tinha um homem bebendo uma pinguinha, uma bebidinha lá de manhã. Eu passei por ele e o Espírito Santo de Deus me disse: filha, vá até esse homem que eu preciso falar com ele. Eu falei: eu não vou entrar em bar, Senhor, eu não vou. E nisso eu passei por esse homem e não falei nada. E o Espírito Santo começou a me incomodar: filha, volte até lá que eu preciso conversar com esse homem. E eu não obedeci, eu falei: Senhor, eu não vou entrar dentro de um bar, eu não vou. E nisso eu fui trabalhar e quando eu cheguei no salão, meu coração começou a disparar. E o Espírito Santo: volta lá agora. E nisso eu: tá bom, amém. Voltei e fui até esse bar. Entrei nesse boteco, cheguei nesse homem e falei assim pra ele: Senhor? Ele: oi? Eu: posso falar com o senhor 1 minuto? Ele: pode. E ele veio até mim e do nada o Espírito Santo começou a me usar naquele momento e falou assim pra ele: ó, Deus manda te dizer que você precisa ter mais fé. Que você está no momento da sua vida que você está no momento da sua vida que você precisa ter mais fé. E nisso ele olhou pra minha cara, ele: amém. Ele até tirou o chapéuzinho, ele: amém, eu tenho fé, eu acredito, amém. Eu: amém. É só isso. Nunca vi aquele homem na minha vida, não sei por que eu falei aquilo. Deus não me revelou o que ele estava passando. Somente o Espírito Santo me usou naquele momento e disse aquilo pra ele. E eu vim trabalhar. A minha parte eu tinha feito. Nisso, passaram-se uns dias e, para minha surpresa e infelicidade, eu vi esse homem na estação de trem de Guararema. Essa estação de trem é conhecida como um ponto de moradores de rua. E eu vi esse homem como um morador de rua. Ele tinha caído. E ele tinha virado um morador de rua. E eu: meu Deus. E aquilo ficou no meu coração, ficou na minha mente. Eu falei: meu Deus, que afronta. Agora eu entendi porque Deus avisou pra ele que era pra ele ter mais fé. Porque ele já estava por um fio de cair. E Deus avisou ele, só que ele não deu atenção e caiu. Porém, todos os dias eu passava por aquele homem, aquilo me afrontava. Eu falei: meu Deus, é muita afronta. Deus ama esse homem, senão ele não teria avisado esse homem. Mas ele caiu, o diabo venceu neste momento. Como assim? Eu não aceito isso. E todos os dias eu passava por aquele homem e falava: Jesus te ama. Ele: amém. Mas o Senhor não me revelava mais nada. E todos os dias eu passava por aquele homem e eu dizia: Jesus te ama. E olhava para ele tipo: Jesus te ama mesmo? E ele: amém. E os dias foram se passando. E eu fui vendo aquele homem cada vez pior, se definhando cada vez mais magro, cada vez mais sujo, cada vez mais fedido, cada vez mais abandonado. E, de repente, eu no meu salão, eu tive informações sobre este homem e eu fiquei sabendo que este homem
tinha 5 filhos. E que ele estava com uma doença e ele estava com cirrose, começo de cirrose, porque ele bebia muito e os filhos não puderam ajudá-lo naquele momento. Eu creio que isso não é desculpa, porque na palavra do Senhor diz: honre teu pai e tua mãe. E o seu pai pode ser a pior pessoa da face da terra. A sua mãe pode ser a pior pessoa da face da terra, mas ela ainda é autoridade sobre a tua vida. E você deve orar pelos seus pais. Você não pode abandonar os seus pais em nenhum momento da sua vida. Você tem que se sacrificar pelos seus pais, porque isso é um dos mandamentos de Deus. Os pais são sagrados para os filhos diante de Deus. E é a obrigação de todo filho cuidar do seu pai e da sua mãe, mesmo que eles erraram muito. E foi quando eu não tinha o que fazer por este homem, porque as minhas condições financeiras não poderiam ajudá-lo, porque eu não tinha condições de ajudá-lo. E eu, movida de compaixão no meu íntimo por aquele homem, eu comecei a orar por ele do meu quarto. Pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus graça, pedindo a Deus que tirasse ele da rua, pedindo a Deus que desse chances, pedindo a Deus que o curasse. Porque eu sabia que Deus amava aquele homem. E então eu falei, eu vou orar por este homem. E foi quando... Mas esse homem ficou quase 1 ano na rua. Ficou quase 1 ano nesse estado de humilhação. Ficou quase 1 ano naquela derrota. E eu vendo aquilo, sabendo que Deus o amava. Eu dizia a ele, Deus te ama, Jesus te ama. E orava por ele. Então teve um dia que eu fui tocada por Deus. E naquele momento o Espírito Santo de Deus me encheu. E eu cheguei até aquele homem e disse para ele, Deus manda te dizer que ele vai te tirar dessa rua, para te mostrar que ele é Deus. Você se prepara, porque em poucos dias você sai da rua. E aquele homem olhou para minha cara, tipo assustado, ele, amém. E eu saí de perto dele e vim embora para minha casa. Eu falei, meu Deus, o que acabou de acontecer? Tipo, Deus acabou de falar com esse homem me usando. E eu fiquei maravilhada, porque quando Deus te usa, Ele não te avisa o que Ele vai falar todas as vezes. Você é o vaso. Você é o instrumento. Ele é o patrão. É Ele quem manda. E na palavra do Senhor diz que o machado não pergunta ao lenhador o que você está fazendo. O vaso de barro que está na mão do oleiro não pergunta ao oleiro o que você está fazendo. Um instrumento de Deus serve apenas como um canal. Um instrumento de Deus é como um violão na mão do violeiro. Um instrumento sem o violeiro, ele não toca, ele fica parado, ele não serve para nada. Mas quando o violeiro toca, começa a sair um som. E assim os servos de Deus na mão de Deus. O servo de Deus não tem poder nenhum. Todo poder pertence a Deus. O servo de Deus é somente um canal, um portal que Deus se utiliza para descer à terra. E toda honra, toda glória seja dada a Deus. E foi quando passaram-se uns dias e eu passei pela estação e não vi mais aquele homem. E eu fiquei com medo, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Ai, será que ele se matou? Será que alguém matou ele? Será que ele morreu? Será que, meu Deus? Ou ele conseguiu? Ou Deus realmente tirou ele da rua? E passaram-se uns dias, eu tive a informação de que esse homem foi acolhido por uma família e tiraram ele da rua. Para honra e glória de Deus. Deus me mostrou que Ele não abandona ninguém. Até mesmo os moradores de rua estão sob o cuidado de Deus.
E a vontade de Deus é que ninguém fique na rua. A vontade de Deus é que todos tenham um lar. A vontade de Deus é que todos sejam felizes. Todos. Sem acepção de pessoas. E outra experiência que eu tive com um morador de rua foi quando eu estava indo para um hospital fazer um exame que eu tinha marcado. E era tarde. E foi no horário de almoço que eu estava trabalhando. E eu aproveitei esse horário de almoço para fazer esse exame. E no meio do caminho eu vi um mendigo sentado, todo sujo. E o Espírito Santo de Deus me disse: filha, diga a ele que Jesus o ama. E eu não vou falar, Senhor, de novo. Não vou falar porque... E se ele me xingar? E se ele não aceitar? Porque é complicado você falar para um morador de rua que Jesus o ama. Tipo, que ele vai falar: tô vendo que ele me ama mesmo. Olha a situação que eu me encontro. Tô vendo, nossa, ele me ama mesmo, me ama muito. Olha a minha vida. Tô vendo como Deus me ama. Entendeu? Então é complicado, cara. Você chegar num morador de rua e falar pra ele que Deus ama ele. É complicado você chegar numa pessoa que tá com a vida destruída e falar pra ela: Jesus te ama. Sabe? Mas por ordem e direção de Deus é diferente. Quando Deus manda, o servo obedece. E foi quando eu fui até esse hospital, fiz meu exame e na volta o Senhor me disse: filha, vá até aquele homem e fale com ele. E eu falei: tá bom, Senhor, amém. E quando eu voltei, eu falei: se ele estiver ainda lá, eu falo. Se ele não tiver, amém. Mas se ele tiver, eu falo. E nisso eu cheguei até esse homem e falei assim pra ele: Senhor, ele ficou olhando pra minha cara. Eu: sabia que Jesus te ama muito? Ele: eu sei, ele cuida de mim todas as noites. Aí eu olhei pra cara dele e falei: posso te contar uma coisa? Ele falou: pode. Eu: Deus existe. Ele: eu sei. Eu falei pra ele: não, mas você não tá entendendo. Deus existe mesmo, ele é real. E eu comecei a contar o meu testemunho pra esse morador de rua. Rapidamente eu disse pra ele: eu era prostituta, eu era usuária de drogas, eu ia me matar, eu quase virei moradora de rua também. E Jesus mudou minha vida, ele existe. Ele pode mudar a sua também. E nisso aquele morador de rua olhou pra minha cara e ele deu um sorriso. E de repente a face daquele morador de rua se transfigurou diante dos meus olhos e resplandeceu. E quando eu olhei para aquele morador de rua, eu vi que era o Senhor naquele momento, me provando. E de repente aquele morador de rua olhou para mim e disse: e você, menina, continua nessa sua humildade, porque é assim que Deus te quer. E nisso, e ele começou a me falar muitas coisas, ele começou a me entregar coisas lindas. E nisso, eu fiquei tipo assustada, eu levantei maravilhada, em choque, impactada, e eu olhei pra cara daquele homem e eu disse: qual o seu nome? E ele: o meu nome é Sebastião. E eu: prazer, Sebastião, o meu nome é Dani. E de repente eu me levantei com aquela presença gloriosa de Deus no meio de nós e ele me olhando seriamente. Enquanto eu me levantava, ele fixado em mim, me olhando e sorrindo. E eu me levantei e falei: amém, eu recebo. Era o próprio Senhor ali diante de mim, como um morador de rua. E nisso chegaram mais 2 rapazes, jovens, vestidos, com roupas rasgadas, sujos. E aquela atmosfera diferente, eu olhei para a cara desses rapazes e eu falei: oi. E eles: olá. Eles eram moradores de rua, mas o semblante deles era diferente.
Eles tinham um semblante muito puro. Eles não eram humanos. E esses dois rapazes se sentaram, um de cada lado desse morador de rua. E eles ficaram os três me olhando, sem malícia, me olhando com seriedade, me olhando firmemente, os três. E nisso, eu perguntei: qual o nome de vocês? E um me respondeu: Anael. E o outro respondeu outro nome que eu não me lembro agora, mas eram nomes bíblicos, eram nomes celestiais. E naquele momento eu entendi que era o Senhor e dois anjos vestidos como moradores de rua, me provando. E eu saí impactada naquele momento. Eu saí totalmente maravilhada e eu, tchau, eles, tchau. E eu cheguei no salão sem entender nada. E a minha patroa no momento chegou em mim e falou: Dani, você tá bem? Eu falei: meu, você não sabe o que aconteceu. Ela falou: o que? Eu acabei de ver o Senhor e dois anjos na forma de 3 mendigos. Ela: amém. Eu: não, eu vou voltar lá. E nisso eu peguei as minhas coisas e voltei. E não tinha mais ninguém lá. Rabacanda xeralabá. E essa foi uma das experiências que eu tive com Deus. E moradores de rua. E que esse vídeo edifique a fé de vocês. Porque na palavra do Senhor diz que Jesus, no juízo final, dirá às ovelhas: entrem no meu reino, porque quando eu tive fome, vocês me deram o que comer. Quando eu tive sede, vocês me deram o que beber. Quando eu não tinha o que vestir, vocês me deram o que vestir. Quando eu não tinha onde dormir, vocês me deram um lar. Rabacandaraxê. E as ovelhas falaram: mas Senhor, quando te vimos? Harabacandarabaxê. E o Senhor disse: quando vocês fazem para qualquer um que seja pequeno, estarão fazendo a mim. E na palavra do Senhor também diz que Jesus separou as ovelhas dos bodes. E ele disse para os bodes: saiam da minha frente, malditos, e vão para o inferno. Porque quando eu tive fome, vocês não me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês não me deram o que beber. E quando eu tive frio, vocês não me acolheram. E os bodes falaram: mas Senhor, quando te vimos e não te ajudamos? Então o Senhor Jesus disse: quando vocês não fazem para nenhum pequeno, vocês não fazem a mim. E para a glória de Deus, aleluia, nesse teste eu passei. E em nome de Jesus eu profetizo que vocês também passarão nesse teste. Em nome de Jesus. Que o coração de vocês se abram em amor para acolher o teu próximo. Que os olhos de vocês sejam iluminados para que a candeia do corpo seja totalmente iluminada. Em nome de Jesus, que os olhos de vocês se abram para a verdade. Jesus Cristo não mudou. Ele permanece o mesmo para todos sempre. Amém. E que esse vídeo mude a visão de vocês para o amor, para a humildade e para o caráter de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. E eu desejo ardentemente do fundo do meu coração que vocês tenham experiências com o Senhor como eu tenho vivido. Em nome de Jesus. Porque eu não sou melhor que ninguém. Eu sou a prova viva de que Jesus muda a vida de quem Ele quer. Na situação que a pessoa estiver, independente do passado que ela teve.
Eu desejo no fundo do meu coração e oro a Deus neste momento para que muitas almas se levantem e vivam essas maravilhas que eu tenho vivido e que muitos servos têm vivido também. Em nome de Jesus. Amém. A paz, amados. Beijo. Amo vocês.